Boa tarde, pessoal, novamente. Estamos Tarde. aqui de novo. Estamos trazendo o professor Adilson Nascimento, graduado em Educação Física. Iniciou-se na dança profissionalmente em 1984. Tem um pós-doutorado em artes pela Universidade de Paris 8, de 1999 a 2009. É professor colaborador do Departamento de Arte da Faculdade de Educação da Unicamp, membro do Laboratório de Estudos Audiovisuais, Olho, e da Unicamp, membro do CPCine História, Estética e Narrativas em Cinema e Audiovisual, linha de pesquisa Criação em Cinema e Audiovisual. Em 1990, funda o Grupo Dialeto Dança. Em 1977, cria o Grupo de Estudos em Dança, o GEDAN, e a Cão Sem Dono e Companhia de Dança. É acupunturista, fisioterapeuta, especialização em psicologia transpessoal na turma de 2020 e também tem formação em constelação familiar. Bem-vindo, Adilson. Obrigado. Quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E gostaria de, antes de falar com vocês, de conversar com vocês, propor um minutinho de respiração só para a gente mudar o canal, tá? Então, onde vocês estiverem aí, procurar se sentir acomodados no seu assento, sentindo os pés no chão, respirar profundo. Sentindo a presença do seu corpo aqui agora, do seu ser, sentindo essa qualidade vibracional do teu ser agora, simplesmente inspirando e expirando com calma, arejando seu corpo, oxigenando seu sangue, oxigenando cada uma das suas células, trazendo sua presença para esse momento aqui agora. Procurando se sentir tranquilo, tranquila. Para esse pequeno fio de conversa que a gente vai ter aqui. Muito bem, calmamente vamos abrindo os olhos. Muito obrigado pelas presenças. Meu texto hoje vai se pautar sobre o tema sonhos, meditação e arte como caminhos de autoconhecimento. Eu gostaria de pedir para a Cristina poder soltar a música que a gente vai ouvir agora, que é uma música do Chico Buarque, tá bom? Depois a gente conversa sobre ela. Por favor, Cristina. Um samba, que tal um samba? Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio. Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço.
andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho, fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho, num bom lugar, numa cidade legal, um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca, já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal, puxar um samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal? Puxar um samba, que tal um samba? Um samba. Bom, como vocês viram aí, o samba não foi só para aguçar os nossos sentidos, né? Mas também para fazer a gente pensar no simpósio. Quando eu estava pensando nesse tema, ao ouvir a música, me dei conta que essa música fala do tema desse simpósio, né? Então, é, eu fiquei pensando nesses versos, né? Cuja escolha do artista mostra o que ele faz para se reestruturar e seguir adiante. Literalmente, na prática, o que ele faz, né? Pensei nas emoções, né, como a matéria-prima que nos ajuda a forjar o nosso ser no dia a dia. Através de suas múltiplas tonalidades que desfilam em nosso ser, podemos aprender com elas muito de nós mesmos. Dada a devida atenção a cada uma de suas manifestações, podemos registrar nosso mapa emocional num diário, registrando assim suas diversas ocorrências, o que nos permite criar formas de lidar com tais e tantas emoções, cuja maré da vida vem trazer à nossa praia. Não há fórmulas para tal empreitada. Podemos, ao menos, ouvir o que os outros que estão à nossa volta têm para dizer quando a gente não sabe o que fazer. Essa experiência, né, das emoções é uma grande professora, né? O poeta aí, no caso, desfila sua experiência diante do desassossego que o viver às vezes nos impõe. Ele propõe: que tal um samba? Puxar um samba, que tal? Assim pergunto: vamos puxar um samba? Qual é o teu samba? O que você faz para espantar o tempo feio, para remediar o estrago? Essa música, o Chico lançou, me permite a intimidade, né? Logo depois da pandemia, e depois do último governo, que a gente não pode esquecer. Foram dois grandes acontecimentos, né? E foi lançado no dia 17 de junho de 2022, e foi, na época, a primeira música lançada dele, depois de 5 anos sem músicas inéditas, né? Foi lançada pela gravadora Biscoito Fino, como vocês viram ali,
junto com o Hamilton de Holanda, que é importante dar o crédito aqui. Mas eu começo falando nessa palestra justamente sobre não ter como não falar, né, e lembrar do momento assustador que a gente viveu, que foi a pandemia, né, a pandemia da Covid. Pensar naquela época me remete a uma situação de crise, bem como de transição, onde certamente todos nós tivemos que aprender a lidar com as nossas emoções. Na verdade, temos de lidar com elas o tempo todo, desde que a gente nasce, né? Fomos literalmente obrigados a olhar para nós mesmos, individualmente, e nos perguntarmos: quem sou eu? Quem somos nós diante de uma situação tão drástica? E o que nos suporta quando nós mesmos já não nos suportamos? Penso que a música fala do ponto de vista do autor e de sua experiência, como já disse, em como lidar com as emoções e transitar para um estado de felicidade e plenitude. Resumindo, o que fazer para ser feliz? Já que ser feliz é uma busca diária, um processo constante em nossas vidas. Para saber se estamos felizes e plenos, é preciso passar, viver as experiências que nos ajudam a balizar esses nossos sentidos. É a experiência que nos ajuda a definir o que é uma coisa para nós. Então, nós usamos a palavra felicidade e plenitude, mas cada um preenche do seu jeito, com a sua experiência. Então, cada um vai descobrir a sua forma de fazer ou de alcançar essa felicidade, essa plenitude. E é no seu dia a dia que isso acontece. Como são as palavras que conduzem nossos pensamentos e ideias, procurei pensar em 4 palavras-chave desse título do simpósio: felicidade, plenitude, emoções e transição. Então, eu fui ao dicionário, que eu gosto de usar bastante quando, né, ajudam a gente a esclarecer ou botar uma luz nas ideias. Felicidade é um substantivo feminino e se refere à sensação real de satisfação plena, bem-estar, estado de contentamento, de satisfação, júbilo, condição de pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente, alegria. Precisamos lembrar que a experiência contrária também nos ensina, nos direciona para o que estamos querendo. Então, pensando no contrário disso, né? O contrário de felicidade é a desgraça, é o infortúnio, é a infelicidade, o insucesso, o fracasso, que também nos ajuda a entender para onde nós estamos indo, né? O que nós não queremos. Plenitude é um substantivo feminino também e traz a condição de pleno, daquilo que está completo, inteiro, sem espaço, estado do que se apresenta total ou integralmente, é a completude. O contrário de plenitude é a escassez, a limitação. Transição é um nome feminino também e indica a passagem de um lugar para outro, de um estado de coisas, de uma condição a outra. Transição é também um processo psicológico, pelo qual pessoas têm que passar para poder lidar com as circunstâncias que mudaram, como foi o momento que a gente viveu há pouco tempo atrás. Como lidar com as emoções que são experiências que não controlamos, mas que podemos aprender a administrar? Primeiro, precisamos aprender a reconhecê-las, nominá-las. Assim, identificamos o que está ocorrendo em nós. Em seguida, nos desidentificamos de tais emoções para sair do seu núcleo quente. Assim, podemos olhar de fora e de uma forma mais objetiva para o que nos acometeu. Nos perguntamos: por que isso veio até mim? O que isso quer me dizer? Por que estou me sentindo assim? O que provocou essa emoção em mim? Alguma ajuda é sempre bem-vinda nesse momento. As sugestões de outros experientes emocionais, ajustamos as nossas crenças e necessidades. Então, é aquela hora que a gente não sabe o que fazer, a gente pede ajuda. Podemos recorrer às pessoas que nos são próximas e em quem confiamos. Nossos pais, nossos avós, amigos, amigas, um terapeuta. Quando não são essas pessoas, podemos recorrer a outras instâncias de ajuda. Dependendo de nossa fé, temos as vidas dos santos como exemplos.
Podemos recorrer aos nossos mestres espirituais, ao Buda, ao Cristo, aos mestres ascensos, às entidades da Umbanda, do Candomblé, aos seres de luz, aos seres elementais, aos anjos e arcanjos, juntamente com suas hostes. Podemos recorrer aos nossos ancestrais, aos nossos animais de poder, à grande fraternidade branca, à Confederação Intergaláctica, entre outras. Entidades que consideramos superiores em consciência, cujo exemplo e acolhida nos traz conforto e orientação. Podemos recorrer também aos nossos sonhos, à arte e à meditação. Os sonhos são uma fonte privilegiada de conhecimento, porque provenientes do inconsciente, a fonte da vida. O sonho pode nos servir como guia em nossa noite escura. Pode nos guiar onde nossa consciência é cega. Desde que aprendamos a ler em sua linguagem de enigmas, poderemos transitar em suas veredas de maneira mais fluida. O sonho nos abre à intuição, a conexão direta com o inconsciente, inconsciência desperta. O fazer artístico e a meditação têm essa mesma qualidade de conexão dos sonhos com o inconsciente. Falar isso da minha experiência como dançarino, né? Como artista, como professor. Sinto que acesso, e, né, como alguém dedicado ao estudo do sonho, né, e na experiência de dançar os sonhos. Sinto que acesso outras dimensões através deles. E concebo o que jamais poderia imaginar em sã consciência. Como disse Jung, o processo criativo na arte às vezes se assemelha a um surto psicótico. Não é nada confortável. Aliás, bastante angustiante na maioria das vezes, porque há sempre algum enfrentamento a ser feito. Encaramos nossas sombras no fazer artístico e delas extraímos a luz. Já a meditação é uma grande auxiliar em nossas incursões. Num processo criativo, antes de entrar na experimentação, durante e depois, podemos recorrer à meditação em seus variados formatos e técnicas para nos ajudar a nos manter coesos em curso. As muitas possibilidades de tomadas de consciência do que se passa em nós podem ser calmamente trabalhadas na meditação. No meu processo criativo, já há algumas décadas, danço, medito, desenho, escrevo meus sonhos, além da ajuda da minha terapeuta. A mim, esse caminho tem se mostrado como uma possibilidade de profundo autoconhecimento. Tudo que fazemos pode se tornar uma via de nos darmos conta do que somos. É através dos nossos atos que afirmamos nosso ser no mundo. Assim sendo, podemos tomar mão desses recursos para que nos orientem, nos acolham e nos ensinem a aprender a lidar com toda uma miríade de emoções e demandas que o viver nos traz. A entrada em contato com as emoções e sua administração, com o conhecimento que temos sobre elas, nos permite seguir o melhor caminho para, sobretudo, evitar ou atenuar o sofrimento, o que é o que mais nos incomoda. Sofrimento é uma experiência que afeta nossos sentidos, afeta nosso metabolismo, né? Nosso corpo, e molda nossa forma de ver e sentir o mundo. É algo inevitável em nossa vida. O sofrimento é um grande mestre, porque ele irá nos ensinar a descobrir os melhores caminhos para evitá-lo. E assim, buscarmos o caminho do prazer, da calma, da paz, da felicidade e plenitude. Quando somos crianças, é muito difícil aprender a lidar com as emoções. Elas são soberanas em nossas experiências. Quando adultos, também não é fácil. E muitas vezes nos comportamos como crianças em dadas situações. Porém, com algum grau de consciência já desenvolvido, podemos nos colocar num ponto de vista onde podemos olhar para as nossas emoções e mapear seus efeitos em nós, a fim de tomarmos a melhor decisão quanto ao nosso proceder. O caminho se faz na caminhada. Passo a passo, nossa caminhada já é a própria felicidade.
Ela está aqui agora quando aprendemos algo novo com o que nos emociona. As emoções, portanto, são parte da energia que move a vida, nossa vida. As emoções e nos auxilia na construção da nossa consciência. Acredito que a época de transição do tema do simpósio é a própria vida, a vida pessoal e coletiva, que em sua dinâmica é sempre transitória. Tudo é movimento, é evolução. Por isso, lidamos com esse assunto permanentemente. Como já disse, vejo essa busca da felicidade e plenitude como uma busca diária, constante em individuação. A individuação se dá em nosso dia a dia, no enfrentamento diário da nossa sombra e de todos os enfrentamentos necessários e inevitáveis que temos na nossa jornada diária para a nossa bem-aventurança. Eu considero como uma busca do Graal, mas que é uma busca que pode ser algo simples, passível de ser vivida a cada momento, sob a contemplação e a meditação, em suas diversas formas de se dar em nossas atividades cotidianas, nos cuidados com o nosso corpo, com a nossa casa, em nosso trabalho, em nossos momentos de lazer, onde quer que seja. Mas também pode se tornar uma tarefa complexa, se deixarmos de fazer as devidas perguntas que nos direcionem ao nosso objetivo. Por isso é preciso lucidez para sabermos quem somos, o que queremos, para onde estamos indo. Deixa eu fechar uma janela aqui, que tem alguém com uma furadeira aqui. Todas as pessoas aqui, creio, conhecem Carl Gustav Jung e Joseph Campbell. Dentre tantas pessoas, esses dois têm sido companheiros muito presentes desde o início de meus estudos de pós-graduação até o momento presente, em que eu me dedico ao estudo da dança Butô, do trabalho da Pina Bausch e o estudo dos sonhos, da mitologia pessoal e de processos criativos interrelacionados, além de outros assuntos. Jung e Campbell foram contemporâneos. Seus ensinamentos evidenciaram essa busca como nossa principal função em vida. Jung falava sobre a individuação e Campbell usa a expressão bliss, que podemos traduzir como felicidade, bênção, alegria. Eles sugeriam que, através do conhecimento de nossa mitologia pessoal, é possível responder à pergunta proposta por Jung: quem sou eu? Para que possamos encontrar qual é a nossa mitologia. Porque é através dessa mitologia que podemos nos realizar como ser. O processo de descoberta da nossa mitologia pessoal nos ajuda a perceber como se dá nosso processo de criação, que é também o processo de individuação, que é essa busca da felicidade, e torná-lo um processo consciente, passível de escolhas que fazemos, de tomadas de decisão em direção ao que é melhor para nós naquele momento. Da minha experiência pessoal, os sonhos são um caminho auspicioso, espontâneo e original de autoconhecimento. Um guia a ser seguido, cujas informações e conselhos são provenientes de uma fonte privilegiada, o inconsciente. Sinto que a crise sugerida no título é um momento de ruptura com os padrões do pensamento que já não servem e exigem transformação. Meu trabalho como dançarino de Butô, ao dançar minhas imagens, meus sonhos, num ato ritualístico, me traz, ao término da apresentação, a sensação de plenitude, de amor, de confiança, de felicidade e cura, por tocar nesse precioso e quente núcleo do mistério da vida. Os sonhos são meus guias. Confie em suas mensagens, em seus desígnios, mas ouvi-los requer um esforço de entendimento da sua linguagem de símbolos, os quais aprendemos a ler confiando também em nossa intuição. Há outras formas de acessar novos conhecimentos. As experiências de quase-morte, de EQM, né? As sincronicidades, memórias de vidas passadas, há muitas formas de acessar novos conhecimentos. Sinto que somos guiados em direção à consciência suprema, cuja sensação é felicidade, é plenitude. Voltando à música do início, vemos que o autor busca coisas simples,
que estão ao seu alcance para atingir o estado de consciência que lhe é necessário para estar bem, de boa. Podemos nos dedicar a pontuar as pequenas coisas do nosso dia a dia que nos alegram. Por exemplo, ouvir o canto dos pássaros na alvorada, caminhar à beira da praia, no mato, na Avenida Paulista, numa sexta-feira à noite de verão, cuidar da minha filha, andar de bicicleta com ela aos finais de semana, tomar uma taça de um bom vinho, vendo um filme, sozinho ou acompanhado, ver um pôr do sol ou ver o sol raiando depois de uma reparadora noite de sono. São tantas possibilidades. E com você? O que é que te deixa feliz? Em paz? Pleno? Plena? Podemos fazer um breve exercício meditativo, buscando avivar em nossa consciência o que nos traz felicidade e plenitude no aqui e agora de nossa vida. Que tal um samba?